revoltada com a soberba que é o que esse homem manifesta aqui. Uma soberbia enorme que não tem tamanho. Vamos ouvir o restante. Canadá, ou seja lá da onde quer que seja, esses grandes sábios letrados das Escrituras, também não foi por intermédio deles, foi o... Não foi por intermédio deles e desses sábios e letrados das Escrituras, também não foi pelo intermédio dele. Ah, você acha que você chegou na CCB à toa? Você não sabe que houve uma reforma antes, onde teve homens importantíssimos para a igreja protestante que se levantaram contra a igreja católica. Você não sabe que esses homens eram intelectuais, sábios e conhecedores da palavra de Deus? Você que é um ignorante, rapaz. Você não consegue fazer, né, um discurso lógico, respeitando os tempos, respeitando as histórias dos homens que já morreram pelo evangelho. Homens que deixaram aí um legado enorme. A própria Bíblia que você está lendo agora aí é o resultado de um legado, de um trabalho muito grande, de um teólogo. Deixa de ser ignorante, rapaz. Esse povo é muito ignorante. Pelo amor de Deus. E ainda dão glória. E ainda louvam um discurso desse. Porque isso não é pregação. Um discurso desse homem, tá? Isso era coisa para alguém se levantar no culto e falar assim: irmão, para de pregar essa ignorância. A Bíblia que você está na mão é o resultado de um trabalho teológico, é o resultado de um trabalho de homens, né, que se debruçaram para poder estudar a Bíblia e outros para traduzir a Bíblia, mas todos eles eram teólogos. Toque da virtude do Espírito Santo na alma que nos trouxe até aqui. E isso não mudou e nem vai mudar. Alcançamos essa sorte. Caiu sobre nós. Mas por que caiu sobre nós? Porque nós não corremos atrás. Nós não corremos atrás. Nós não fomos lá no mais sábio entendido lá dos mestres lá de não sei da onde e fomos aprender lá como é que aceita Jesus. Também nós não ficamos lá junto com os grandes teólogos da vida aí, tentando entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Malaquias e Isaías e Jeremias e depois cair lá em São Mateus. E ele dá alguns sorrisos de escárnio. Irmão, come a nós, caiu pra nós não tava em lugar nenhum, a gente não ia pra lugar nenhum, a gente não fazia nada, irmão. Aí caiu pra nós. Ele acha que eles estavam assim, no mundo, sem nenhuma religião perto dele, eles eram uns índios, e aí um anjo desceu do céu e entregou na mão dele: Eliseu, Nabote, e toma esse livro, você dará o nome dele de Bíblia. Você o chamará de Bíblia Sagrada. Está vindo diretamente do céu. Não passou pelo trabalho de nenhum homem, tá? Nenhum homem, nenhum teólogo. Ninguém morreu para proteger esse livro. Ninguém morreu para, como é que fala? Retranscrever esse livro várias vezes, porque nenhum exemplar foi queimado, né? Então não precisou ficar refazendo ele várias vezes para que não se perdesse. Está vindo direto do céu. Toma. Aqui também de brinde, né? Quando você ganha uma Bíblia, nós do céu damos de brinde, já vem junto, né? Um inário. Um inário que tem muitos hinos aqui com embasamento bíblico, e nós também já trouxemos aqui para você, nesse papel aqui, todo o andamento da sua igreja, como é que você vai fazer lá. Então, a partir de hoje, Eliseu Nabote e todos os demais, chamem esse movimento de CCB e diga que vocês não precisaram de nada e nem de ninguém, e digam que a partir de agora, tudo veio de Deus revelado para vocês. E sigam, porque vocês são os escolhidos. A revelação que eu estou trazendo agora é vossa. Só se eu acreditar nisso, né? Só se eu acreditar nessa historinha de quando um CCB não acredita num tipo de discurso desse, da glória, na hora me vem isso na cabeça: esse camarada é tão, não tem outra palavra, desculpa, é tão estúpido que ele acredita que veio do céu tudo isso que eles têm da mão deles. Tudo isso, ele ignora tudo. Para começar, se não fosse a Igreja Católica Romana,
com os jesuítas, homens estudados, homens que se aplicavam. Se não existisse eles, hoje nós estaríamos nas terras brasileiras adorando vaca, adorando qualquer outro tipo de Deus, menos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque se nós somos hoje um país católico e protestante, nós somos por causa do trabalho da Igreja Católica Romana, que enviou para cá os homens para falar do Evangelho de Jesus Cristo para os povos que aqui estavam. Simples assim. Mas não, né? Na cabeça do CCBano não existia a Igreja Católica, não existia Jesus, não existia nada. Simplesmente eram como índios adorando o sol, e aí veio a Bíblia Sagrada do céu entregue na mão dele. Você percebeu o tamanho da lambança e da ignorância? E eu quero ver o CCBano que entrar aqui e ainda me xingar. Quando você me xingar, você está escrevendo isso aqui, ó. Eu sou um ignorante e quero ser ignorante. Amo ser ignorante, né? E eu não tenho capacidade para discernir um discurso e saber realmente é coerente ou não é coerente. Eu simplesmente amo o bezerro de ouro cinza que colocaram na minha frente. E eu vou continuar sendo devoto a esse bezerro cinza. É só você vai estar dando essa declaração. Simples assim, sou um idólatra. Com paixões e idolatria não se discute. Porque o idólatra e o apaixonado não raciocina sobre aquele assunto que é a crença dele. Ele simplesmente ama. Ponto final. Vamos ver o restante. Vai em São Lucas, Lucas pula lá para São João, João vai para Atos dos Apóstolos, e vai no apóstolo São Paulo, e vai na epístola de Pedro, e vai no e fizemos uma conexão geral dentro das Escrituras, e conseguimos ali por intermédio de esse grande conhecimento didático e bíblico, nós conseguimos entender o que é Deus, o que é salvação. Não. Foi a conversão do Espírito Santo que fez esta obra. Olha só. Agora ele se apodera do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Que o trabalho dos teólogos, nada disso pode ajudar em nada, nada disso pode trazer conhecimento para eles. Para eles é o seguinte, para nós da CCB, a gente não precisou de nenhum estudo. Foi o Espírito Santo quem veio aqui e fez a obra toda com a gente, a obra de conversão. O que ele está querendo dizer? Que conversão verdadeira só existe na CCB. Nas outras não tem Espírito Santo. Nas outras não tem conversão. Ao contrário, tá? A igreja que não tem conhecimento do que é Cristo, do que é justificação pela fé, do que é você ser aceito na graça, do que é a necessidade de eu crer em Jesus. Quando você é mais fácil na sua igreja você ter alienados, convertidos à denominação, não a Deus, a denominação, tá? Do que do outro lado, onde é exposto o evangelho às pessoas, as pessoas têm conhecimento da verdade de Deus e elas se arrependem e então a conversão. Porque eu vou usar texto bíblico para falar para vocês. A Bíblia diz que a fé que é necessária para que haja conversão, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Que não é a sua pregação. Isso que você está fazendo aí agora não é a palavra de Deus. Isso é um discurso idólatra. Um discurso onde você está alimentando a idolatria nas pessoas. Tá? É isso. Tá? Então, é muito mais fácil você ter crentes genuínos convertidos nessas outras igrejas, onde eles estudam a palavra, onde eles apresentam a palavra de Deus com suas bases, para que a pessoa não só seja conhecedora da palavra de Deus, mas como ela tenha ciência de como chegou naquela parte em que está sendo exposta, ou seja, ali há uma construção de um pensamento, né, do que na CCB, onde simplesmente vocês falam essas coisas da boca para fora, vocês não levam nada para a igreja, vocês vão de mão abanando, achando que vai dar um twin na cabeça de vocês e vocês vão falar as palavras de Deus, ou seja, as palavras vai sair na minha boca de Deus, né, ignorante. Na Bíblia também está escrito, por último, não mais depois disso, por último Deus falou aos homens pelo Filho. E as palavras do Filho onde está? Nas Escrituras, Novo Testamento. É lá. E lá Jesus também disse, aqueles que me amam
guardarão as minhas palavras. E aonde que estão as palavras dele? Nas Escrituras Sagradas. Você já faleceu, mas você deixou um legado. O que é? Um discurso enganador, carregando as pessoas para o bezerro cinza, desviando eles da verdade que se chama Jesus Cristo. No programa Glória. Esse discurso é muito maior, não coloquei tudo porque é a mesma, ele corroborando o tempo todo essas mesmas falácias. Eu falei, eu não vou ter tempo para fazer isso aqui, para ficar ouvindo tanta coisa, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia. E esse homem era considerado sábio da CCB. Sábio, entendido, um homem que tinha conhecimento. Eu cheguei a debater com eles um tempo atrás na internet, tá? Tinha um fórum lá, onde ele entrou no fórum, e eu cheguei a discutir com ele, e o homem simplesmente perdia a linha, tá? Quando ele era confrontado e colocado num canto, né? Ou seja, não tem como você ir contra a palavra de Deus, né? E aí eles usam muito de sofisma, né? Que é o que ele está fazendo agora aqui. Uma mentira que parece uma verdade, mas não passa pelo exame das Escrituras. Aqui ele não passa pelas Escrituras, pela lógica também não passa. Se você faz um exame lógico da coisa, que nem eu fiz aqui, colocando o Sebeno como se fosse um índio e a Bíblia caindo do céu, isso é um exame de consciência lógica, tá? Que mostra para você, não passa nem pela lógica, muito menos pela uma análise clínica, né, teológica e bíblica, tá? Eu lamento, mas é tudo isso que a CCB tem para oferecer. Um discurso vazio, um discurso onde esse homem está aqui inchando e inflando o ego CCBano. Ou seja, um discurso o tempo inteiro falando e louvando e exaltando a CCB. Porque de Jesus Cristo, ele só usou o nome Jesus como efeito, palavras de efeito, mas não aponta para Jesus. O discurso inteiro desses homens é lamentável. Igualzinho a esse é aquele Luiz de Viçosa. Ele é igualzinho esse camarada, cheio de sofisma e enganação. E eles estão na tribuna com o pouco conhecimento bíblico que esses homens têm, misturado com misticismo e mais um punhado de coisa. O trabalho deles é apenas tentar usar o pouco conhecimento que eles têm para desviar as pessoas da verdade, pregando falsas profecias, profetadas, discursos de que o CCBano terá vitória, né? E de que o CCBano será bem sucedido aqui na Terra. Nada disso nos oferece o Evangelho. Muito pelo contrário. Lamento, mas é tudo isso que vocês têm. Enquanto vocês não der as costas para isso, meu querido, vocês estão fadados ao fracasso no grande dia da volta de Jesus Cristo. Você que tem filho na CCB, toma cuidado. Se você deixa ele lá, você está torcendo para que ele se transforme em um CCBano idólatra. E nisso você tem culpa. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus.